país todo serviço público. Na minha escola não sai água, na minha escola sentamos no chão. Vai, por que a escola não? País todo serviço público. Na minha escola não sai água, na minha escola sentamos no chão. Vai, por que a escola não? País todo serviço público. Na minha escola não sai água, na minha escola sentamos no chão. Vai, por que a escola não? País todo serviço público. Na minha escola não sai água, na minha escola sentamos no chão. Vai, por que a escola não? País todo serviço público. Na minha escola não sai água, na minha escola sentamos no chão. Vai, por que a escola não? País todo serviço público. Na minha escola não sai água, na minha escola sentamos no chão. Vai, por que a escola não? País todo serviço público. Na minha escola não sai água. Na minha escola não sai água, na minha escola sentamos no chão. Vai, por que a escola não? País todo serviço público. Na minha escola não sai água, na minha escola sentamos no chão. Vai, por que a escola não? País todo serviço público. Na minha escola não sai água, na minha escola sentamos no chão. Vai, por que a escola não? País todo serviço público. Estamos congelados aqui. Hã? Está congelado. Está congelado isso? Os problemas técnicos. Eu pensei, já estava no aquecimento. Já está? Ah, já estamos. Ok. Nunca estavas no estado, você tem que fazer live. O medo do medo. Não, eu estava aqui, meu. Está aqui. Quem Não, tem mas medo não do Estou no ar? E do lobo mau? Tens medo do lobo mau? Olha, Sherba, obrigado por teres vindo mais um dia. Camané, Camané, qual é o teu nome? É Carlos? Carlos Manuel? A mamãe De registro? chama Carlos Manuel Lino Joaquim Rama. Pronto, ok.
Agora já sei, O Camané Camané. vem de onde? Carlos Manuel. Carlos Manuel, Camané. É. Ok? E Camas? Do Camané. Ok. Antes de nós começarmos hoje nesta conversa que se adivinha quente, porque eu acho que é isso o que nos faz crescer é o confronto, né? Essa confrontação. E aprendemos muito porque cada um de nós sabe coisas que o outro não sabe. Eu gostaria de vos ler uma coisa sobre a democracia, só para reforçar aquele pensamento que o povo consciente, atenção, povo consciente, não é aquele povo que reclama e depois vai para a rua e começa a fazer porcarias. Ok? É isso. Para ver toda a falar é assim: a democracia é o regime político em que a soberania é exercida pelo povo. Os cidadãos são detentores do poder e confiam parte desse poder ao Estado para que possa organizar a sociedade. Todas as decisões políticas devem estar em conformidade com o desejo do povo. Então, isso é só para vos dizer que o povo tem, sim senhora, voto na matéria, pode falar à vontade, pode errar, porque o erro é humano, né? E se estiver errado, há de haver um consenso que vai, portanto, pôr as questões a limpo, né? E as discussões, o confronto e ideias antagônicas são próprias de quem quer aprender e de quem quer o desenvolvimento. E no caso de Moçambique, eu acho que nós temos que aprender a ter tolerância e podermos ouvir todas as opiniões possíveis, filtrá-las e depois, né, usar aquilo que nós temos de melhor para todos nós. Eu acho que há uma base que tem de ser igual, que é a equidade. E quando a malta fala da equidade, tem de ser uma base igual para nós. Quando nós tivermos uma base para nós, depois, os mais fortes, os mais pertos, os mais inteligentes, os mais desembaraçados, sobressaem. Mas todos nós temos que ter, tá a ver, né? Isso é a minha opinião, muito pessoal. Nós temos que ter uma base que é igual para todos. Equidade é quando tu que és, por exemplo, o Camané, que é mais baixo do que eu, põe uma base em baixo para ficar da minha altura. Aí ficamos iguais. Porque é assim, só te explico, porque se for o contrário, se nós tivermos um muro onde só pessoas altas como eu podem saltar o muro, tu não vais poder saltar o muro. E eu quero que tu saltes o muro comigo. É por isso que tu tens de ter, vais pôr uma caixa em baixo para ficares da mesma altura que eu e podermos ter a mesma habilidade de saltarmos o muro e irmos para o outro lado. Isso gera equidade. Isso é equidade, não é igualdade. Igualdade tem de vir depois da equidade, porque a igualdade é quando nós já estamos equitativamente iguais e depois temos os mesmos benefícios. Está a ver, né? Porque, por exemplo, se eu for mais alto que tu e o ar só passar no meu nariz, a ti só tu vai passar pelo cabelo. Está a ver, né? E eu que sou mais baixinho ainda vou pôr 2 caixas para poder estar lá. Então, é para vocês perceberem que é muito importante que o povo se consciencialize que falar aquilo que está certo, quando as pessoas têm a certeza, mesmo que esteja errado, as pessoas têm que poder falar, têm que perder o medo de falar, o medo de propor, o medo de dizer, olha, chefe, isto está errado, porque os chefes também falham, erram. E muitas vezes os chefes têm mais propensão em falhar porque às vezes acham que são, né? São os chefes e tudo que dizem está certo, né? Então, e muitas vezes não é bem assim. Então temos hoje como um dos nossos convidados o Carlos Manuel, mais conhecido por Camané. É músico, é ativista, é presidente, representa a Associação Nacional de Jovens Empresários, que é a ANJ, portanto, Louro da Cultura, aonde? Na ANJ. No Plano de Cultura da ANJ. Mas para além disso, és presidente. E a ANJ está representada por ti no. Como é que se chama? Agora deu-me uma branca. É onde? Não, coisa dos empresários, a organização dos. Hã? Na CTA. CTA está o nosso presidente. Está o vosso presidente. Com representativo. Quem é? Lineu Candeeiro. Ok, bom. Então. E vamos ter depois a Lena. E vamos ter daqui a pouco a Lena, que vai chegar. Vai chegar daqui a pouco. Ela pediu para chegar um bocado atrás, mas nunca é atrasada, porque nós só vamos acabar este podcast hoje quando tivermos as coisas aqui resolvidas com o Camané.
Que bom. A minha importância mostra que o país precisa de mim. Não, o país precisa de todos nós, É. tu incluído. Sabes que na vela, em alguns desportos, esse o handicap é precisamente um arranjo para que todos estejam ao mesmo nível, né? Falávamos de equidade. Então, na vela, todos os tipos de barco competem e depois há uma forma de contabilizar os tempos, porque tu podes chegar em último, mas seres vencedor. Ou em último, Como depende assim? do barquinho em que tu estás. Se tu estás num barquinho pequenino mais lento, tu tens chama-se handicap, que é uma forma de contar que te dá uma certa Compensação. compensação. Exato. Então tu podes chegar em terceiro, em quinto, em sétimo, mas se calhar és o primeiro, porque os cálculos depois são feitos. Como é que se chama isso? Handicap em inglês. Handicap. Handicap, yeah. Na vela. Na vela. E noutros desportos também tem isso, estás a ver? Yeah. Há uma compensação em função da tua categoria. Então, Camané, diz-me uma coisa, um medo. Tu não tens medo? Cobra. Hã? Tens medo de cobra? Cobra. Todos nós temos medo de cobra, pá. Cobra. Não, mas há uma. Tu és de Climane, né? Não, eu sou de Maputo, eu tive a Os teus infância pais? também em Climane. Ah, é? Meu pai é de Sofala, minha mãe é da Zambésia. Ah, ok. Isso era só para dizer, na Zambésia, acho que é Mopeia. Minha Há mãe um- é do pé. É de Mopeia, teu pai? Minha mãe. A tua mãe é de Mopeia? É. Acho que há lá uma dança que fazem com cobras. Né? Agarram mesmo nas cobras, as cobras andam assim no corpo das pessoas. Tenho que descobrir qual é o nome dessa dança. Depois vou partilhar contigo. Ok. E então? Então, eu ia perguntar onde é que o medo te levou, mas então o teu não medo te levou aonde? Meu nome me levou a ser eu, autêntico, único. Ser Camané. Yeah. Tá bom, e agora esse teu eu te levou aonde em termos de coisas que tu fazes? Porque se calhar as pessoas não chegam a certo lugar que se calhar desejam por causa do medo que têm, né? Tem medo disto, daquilo, então se retrai, então tu te desprender, tu não te permitires, ou não permitires que o medo te engula e te trave, e tu consegues identificar isso? Yeah. Por exemplo, quando eu estive em 2009, na 12ª classe, eu decidi que eu não seria gestor, que eu não seria médico, que eu não seria qualquer outra coisa. Eu seria aquilo que Moçambique não valoriza. Seria um artista de música. Então, eu tive que sair do medo de ir trabalhar para ir empreender. Na música. Exatamente. Eu sou um empreendedor dentro da arena musical. Eu vivo 98% através da música. E, Camané, qual é o teu input em relação... Eu retive, da frase que tu acabaste de dizer, eu retive muito esse detalhe de tu dizeres que escolheste uma profissão, uma área que era desprezada, ou que continua a ser desprezada. Eu acho que continuamos a ser muito ostracizados e então, o que é que tu... Qual tem sido a tua contribuição para minimizar esse desrespeito pela música, pela área que tu abraçaste e pela cultura de uma forma geral? Antes de mais, tem uma coisa que eu acho que eu sou diferenciado dos outros artistas da minha geração, que é levar isto aqui como realmente profissionalismo. Se combinamos horas, se fizemos um contrato, temos que pautar por seguir à risca aquilo. Existem coisas que vêm em detrimento do nosso trabalho, que é a fama, o sucesso todo. Isso são consequências, já. Exatamente. Só yeah. que para onde eu estou e para aquilo que nós vivemos, acho que essa é a prioridade de muitos. Então esquecem-se dessa parte. Então quando eu dei valor a esta minha parte, que é tornar isto profissional, as coisas todas outras foram diferenciadas. Para mim, consegui explicar à minha família que eu consigo pagar as minhas contas. Sim. Consigo uma indústria, neste momento estou a criar uma indústria para Moçambique. Não sei se realmente é o certo o nome que eu estou a dizer, mas eu quero criar uma indústria que vale a pena. Eu tenho artistas neste momento que estou a agenciar, que eles já não precisam passar por aquilo que eu passei, que é
3.500 meticais, que é o promotor desrespeitar-me. Não, hoje que a Mané está a falar com eles, está a fechar o contrato, o artista está a chegar no palco, está a atuar, está a ir embora. Já tem um outro tratamento para os artistas, que eu estou a gerir as carreiras. Não são só artistas de música, tem artistas plásticos, jogadores de futebol. Então estou a trabalhar com uma massa enorme que ao longo de 19 até o dia de hoje, nas várias áreas dentro do entretenimento, eu fui aprendendo e hoje eu uso elas para usar para promover. Exatamente. Não só a mim, mas aos demais. Ok. Altamente. E no que diz respeito a... Nós sabemos que as indústrias culturais e criativas não estão nem de longe, falta muito, mas muito mesmo, falta tudo, quase tudo, que é para a indústria operar como relógio, né? Ou mesmo que não seja como relógio, pode ser um relógio que avaria de vez em quando, mas às vezes que funciona. O que é que tu achas, de quem é a responsabilidade do Estado em que as indústrias culturais e criativas se encontram neste momento? Tu divides a responsabilidade, todos nós. De todos tipo, nós, cada um dos fazedores tem a sua cota parte, né? Yeah. E quando tu fazes o teu trabalho e o teu trabalho, tu achas que o teu trabalho está impecável, estás a seguir o profissionalismo, como os cadernos todos de encargos mandam na área cultural e criativa, está tudo a funcionar. O que é que te impede de avançar? Quais são outros detalhes ou pormenores de fatores que impedem que a tua performance seja exatamente aquela que tu gostarias que fosse? Mais profissionais como eu, mais profissionais como tu, mais profissionais como ele, porque em pequenos detalhes só estivemos juntos agora no Festival Let's Go. Exato. Yeah. A tua performance relativamente aos outros artistas foi diferenciada. Porque já tens uma banda que já conheces, já trabalham juntos anteriormente. Antes de subires ao palco, estavas tu preocupado como é que seriam as coisas. Houve um dos teus homens que inventou uma coisa, tu disseste, não é hora de inventar, mano, nós ensaiamos isto. É exatamente isso. Se só tens pessoas que estão num número que não ajudam a indústria toda, vão ser as pessoas com mais visibilidade, mas a indústria não vai subir. Porque não tem réplicas de pessoas competentes em qualquer parte, seja na política e tudo mais. Se não tiver as pessoas competentes para dar um seguimento a uma ideia, a um posicionamento, o resto todo não vai andar. Sim, mas tu não achas, por exemplo, para aquelas pessoas que já mostraram que têm capacidade suficiente para progredir na área, nesta área ou em outras áreas, deveriam merecer um bocadinho mais de atenção e se calhar deveriam merecer mais apoio de estruturas ou de quem de direito? Devem, não deveriam. Devem. Até hoje eu me pergunto se não existem fundos que possam realmente ser injetados para esses artistas. Por que é que até hoje não fizeste um show por cima da água? Temos uma costa enorme. Por que tem que ser Beyoncé a fazer? Mas tu tens capacidade para fazer isso. Tu levantas a multidão toda. Até hoje não vem esse financiamento, por quê? O teu financiamento vem de pessoas que estão mais próximas e estão a entender a arte. Não tem que ser entender a arte, porque todos nós entendemos a arte. Um país é feito de arte e cultura. Completamente. Ainda mais temos turismo em Moçambique. Mas diz, em termos... Eu vou ser um bocadinho, se calhar, um bocado mais acutilante no que diz respeito o que eu quero ouvir. Nessa responsabilização, qual é a parte que cabe ao Estado e ao governo moçambicano? Qual é a parte? Nós, como artistas, temos a capacidade de identificar, né, esses erros que vêm da outra parte. Por exemplo, vou supor que há pessoas dentro das artes que já estão em posição confortável para fazer aquilo que eles quisessem. Desenhar espetáculos, andar do norte a sul do país em digressões. O teatro está a bombar em Cabo Delgado, está a bombar em Maputo, está a bombar na Beira, está a bombar em Climane. O que é que falta para essas coisas acontecerem? Vamos tirar da equação os músicos, certo, todos que não progrediram por culpa própria. Vamos dar mérito àqueles que conseguiram ultrapassar isso e tornaram-se profissionais brilhantes. Logicamente que mesmo profissionais cometem erros. E vamos... Qual é
Qual é a responsabilidade do Estado em relação a isso? Implementar realmente normas que funcionem e que façam valer para o artista. Hoje em dia tu vais tocar, isso é inevitável, tu vais tocar mais sons de fora, é claramente que as pessoas vão gostar mais de coisas de fora. Vou dar um exemplo prático. Quando tu tens 45 dias de campanha presidencial, ou fica vermelho ou fica azul. Durante esses 45 dias as pessoas só ficam focadas, ou se vão votar no vermelho, ou se vão votar no azul, ou talvez no verde. Então por que nós também não fazemos essa campanha nacional de só tocar som moçambicano em todo sítio? Passarmos, incutirmos exatamente isso. Nós já nem recebemos royalties, ainda temos que discutir. Disseram que agora tem que se pagar, como é que chama? Aquela taxa de rodagem? Eu só me pergunto quem é que teve essa brilhante ideia inútil. Okay. Esta é uma brilhante ideia inútil porque tu estás a tirar de quem tu não sabes como é que ganha. Como é que é possível isso? Eu acho que é falta de conhecimento. Como é que tu estás a tirar de Dessa área. alguém que tu não sabes como é que essa pessoa faz dinheiro? Só canta, mas nunca foste atrás dessa pessoa para saber como é que é. Paga os seus direitos, recebe alguma coisa, estão conectados. Não, cada um aqui está numa selva. Eu estou-me a dar bem, estou a fazer o meu dinheiro. Go. Mr. Balta, mas é a indústria isso? Isso não. Não. É assim, para mim não existe indústria em Moçambique. É para não... Para mim Estou a falta... querer falar de medo. Acho que... Sim, mas Estou não... com medo de falar não, desse vamos... tema. Não, vamos... Estou a É falar assim, de sabes medo. uma cena? Mas Sherba, eu estou a falar sobre isso. Porque é assim... Se tu vires se tu fores hoje para as redes sociais e com um termômetro tentares medir quais são as preocupações dos artistas de uma forma geral e transversal, estás a perceber? Vais perceber, se calhar vês durante uma semana não há preocupações. Não há ninguém a reclamar, não há ninguém a dizer que está a atravessar problemas. Por exemplo, fiquei muito surpreendido que durante a pandemia não houve uma voz sequer, uma voz sequer, como houve vozes em Portugal, como houve nos Estados Unidos, a reivindicarem, a fazerem um chamamento e dizer, olha, nós não estamos a tocar, não há como nós tocarmos, porque nós precisamos de público. Para tocar nós precisamos de público e muitas vezes precisamos de público presencial. Moçambique, olha, zero. Não houve reclamações, está tudo bem. Mas se tu fores para uma esquina e sentar-se numas escadas e juntar 3 ou 4 pessoas, tu vais ver que os problemas... Aliás, não há nada de positivo. Mas então, acho que... Então, por que as pessoas não falam? As pessoas não falam porque muitas vezes têm medo, estás a perceber, de apontar coisas que gostariam de apontar que estão erradas, estás a ver, e por medo de retaliação, estás a ver, não se fala sobre o assunto. Eu quero chegar a isso. Sim, nas várias áreas, né? Sim, nas várias áreas. Então, eu acho que é precisamente essa cultura, né, do medo que está instalada e que faz nós realmente, ou a maioria de nós, não ter... A gente tem medo na escola de perguntar ao professor. Né? Na escola. A gente, se calhar, em casa tem medo de perguntar ao pai uma cena, porque vamos levar ali uma cachaça. De onde é que vem isso? Mas de onde é que vem isso? É uma cultura de por exemplo, a partir da infância para o adulto ou até para o jovem, tu não tens a prerrogativa de questionar, né? Tu tens a prerrogativa de obedecer. Exato, sim. Na nossa, sim. A nossa natureza, é a nossa natureza. Natureza não. Digo da nossa cultura. Mas está a falar a nossa cultura aqui como humanos ou como moçambicanos? Não, moçambicanos, e se quiseres... estes e aqueles, né? Nós somos muito, sim, mas porque somos assim, diversos. Tu acho que ao longo do país tu vês... És meu filho, és menor, estás a perceber, há muitas coisas que tu tens que aprender. É para calar a boca. Não há conversa. Não há conversa. Não há meio termo. Em muitos lares, e eu acho que é uma coisa visível, não é porque é uma coisa deste ou daquilo. Acho que é uma coisa... Sim, mas está errado ou está certo se eu mando calar a boca? Está errado. Está errado? Eu não gosto do certo ou errado. Eu acho que está errado. Acho que são práticas que dão a certos caminhos. Eu acho que mais do que certo ou errado é a gente perceber onde é que a gente quer chegar. Então deixamos o puto falar à vontade. Ouvir. Não sei quê. Às vezes o melhor é só ouvir. Ouvir, né? Não, e tu como pai, como mãe, como educador, tu és um orientador. Necessariamente tu és um orientador. Podes orientar assim, cala a boca.
Né? Eu, às vezes apanho pessoal, dou aula, às vezes apanho alunos a mandarem se calar a boca uns com os outros. Aquilo vem de casa. Vem sim. Né? Não há o respeito. Ok, fala lá, vou discordar de ti ou não sei o quê. Exato. Porque não há espaço para a gente discutir. Então eu acho que o medo ele é muito enraizado numa prática, né, cultural que quando a gente diz que é familiar, é também política da nação mas claro, e dos vários grupos. Toma a dimensão, vai tomando a dimensão do círculo onde se insere, né? Se é em casa, depois se é no quarteirão, é o quarteirão. Estás a perceber? Se é o chefe do bairro, depois E vamos lá lembrar que há bem pouco tempo, talvez já estamos a perder, mas o presidente é o pai da nação. Então, põe lá a família nisso. Aliás, a família é a célula da nação, né? Mas temos aqui um convidado. Sim. Como é que tu achas que a gente ultrapassa esse medo? Se me deixarem governar, acredito que é um dos primeiros passos. Yeah? É um dos primeiros passos. Sim. É uma solução. Estou a trazer uma solução viável. Espera aí. Vamos criar uma associação. Não. É assim, eu tenho seguido o Camané nas redes sociais. Eu sei do que ele está a falar. É assim, se há uma pretensão, o que nós temos defendido aqui é que há pessoas que estão aptas para governar e querem fazê-lo. Estás a perceber, né? Então, eu vou dizer uma cena. Dou-te a palavra para tu dizeres o teu pensamento em relação a isso. Yeah. Porque se tu acreditas que podes governar, e seja governar um distrito, um município, e ires crescendo, e se calhar com 50, 40 e tal anos, 50 anos, é bom menos, dependendo da tua pujança, dependendo da tua entrega em relação a isso. Sim, senhora, se deixarem governar. Porque tudo indica que precisamos de ter novas experiências. As novas experiências são bem-vindas. O novo sangue também é bem-vindo. É aquilo que disseste anteriormente. Vamos deixar as pessoas errarem. Vamos deixar pessoas novas errarem. Com novas ideias. Porque a perspectiva de todos é um país melhor. Ninguém quer estar ali à frente para estragar o país. A não ser que há pessoas com essa real intenção. Mas eu, como moçambicano de gema, interessa-me estar a ajudar os demais. Sou eu, como pode ser o próximo que vier para governar. A ideia é ele pegar o pensamento do povo e pôr ali à frente. É tão simples. Então, mas o que é que está errado então? Por que é que nós temos tantos problemas de algumas pessoas não quererem que a gente fale e que a gente... Qual é o problema? Porque como em qualquer outra parte do mundo existe. Há quem faz bem e há quem faz mal. Há quem tem poder para as coisas, já quem não tem poder para as coisas. Nós temos o poder de persuadir as pessoas a ouvirem-nos e a concordarem conosco. Até quando estamos errados, elas nos chamam à razão. Será que aquelas outras pessoas também têm essa prerrogativa? Ou só estão numa única parte? Só são criticados? Mas acho que não sei se é fazer bem, fazer mal, porque eventualmente pode cair nisso, mas acho que tem muito de fazer para um bem público, ter uma noção de bem público para uma coletividade, e pode acertar e falhar, ou fazer para mim e para os meus, né? E não ter um pensamento de nação, ou de município, ou de bairro, ou de não sei o quê. Eu vou lá, ganho poder para eu poder fazer aquilo que eu acho que é certo. Se calhar o certo, aliás, a economia liberal defende que eu vou enriquecer e a minha riqueza vai transbordar para os demais. Né? E aí podemos ir ao início da nossa conversa da equidade. Este é o princípio da economia liberal lá do século XVI. E se estamos no neoliberalismo, o princípio é esse. Tens um empresário, ele faz dinheiro e ele vai dar empregos. Exato. E ele é um herói por causa disso. Que ele dá emprego. Eu dou empregos. Dá empregos. Dá empregos temporários, muitas vezes precários, né? Gajos para carregar. É importante. Mas aquele gajo não tem perspectiva de vida. O gajo tem perspectiva de carregar no dia seguinte. Né? Então, esses princípios da governação é que a gente precisa trabalhar. Qual é a ideia de nação? Porque a própria ideia de nação é de um grupo, não é a ideia de pátria, de país. É de nação, é de uma ideia de moçambicanidade, no nosso caso. E a gente debate sobre a moçambicanidade. Não, existe uma verdade do que é ser moçambicano. Qual é essa verdade? Não sei. Existe, olha. Como não sabe, tens que ser... Não. Vamos lá. Dizem que é obrigatório ser patriótico, né?
é obrigatório. Vamos lá. Por acaso não é obrigatório votar. Não há uma campanha. É um dever cívico. É um dever. É um dever cívico. É isso que dizem também. Mas não dizem que é um direito. Fazem a campanha do dever cívico. É um dever, mas não é obrigatório. Então é uma obrigação. Há uma noção de é obrigatório respeitares a autoridade. Falaste de chefe já há bocado. Mas olha, é assim, mas Qual é o Camané, chefe? mas do é meu óbvio. chefe? Não, é não é chefe, óbvio. é senhor agente. Não, nem falo Começa da aí, polícia. só Eu falo estás a ouvir, Camané? do teu O chefe chefe. do departamento. Ah, uma ok. instituição É pública. assim, ele é chefe. eu acho que é óbvio, aí não vamos estar aqui com paninhos quentes, que há uma força, estás a perceber, que tu não defines, não tens. Há uma força que te impede de fazer essas coisas todas. Existe. É assim, eu acho que nós somos. Para além de haver a desculpa que nós somos um país ainda novo e bebê, temos 50 anos. O que é que são 50 anos no universo de países que já são independentes há muitos anos? Mas já devíamos ter atingido alguma maturidade em algumas coisas. Certo. E criar a nossa própria democracia. E não imitar cartilhas que vêm de fora, porque nós não tivemos a mesma vivência, não tivemos o mesmo passado. Os passados em todos os continentes foram diferentes. No continente africano, não, o continente africano não é uma exceção. Estás a perceber? Devíamos ter adotado uma democracia que fosse mais adequada às nossas tradições, às nossas realidades. Isso para já não foi feito. Foi um erro que foi cometido. Então, houve cartilhas que vieram de fora e que foram adaptadas. Quando foi na altura do Partido Único, tínhamos que era socialismo, comunismo, ok? Mas havia democracia. Havia. Atenção, havia assembleias populares e votava-se. Então, democracia como um regime é uma coisa. Ok. Ser democrático é um outro assunto. Sim, compreendo essa diferença, sim. Mesmo em relação a isso, sim, senhora. Mas houve coisas que ficaram encostadas na cabeça das pessoas. E há pessoas que não aceitam. Por exemplo, eu já tive, nos últimos 2 meses, tive experiências incríveis em que as pessoas me questionavam. Não é possível, por exemplo, que falarem de mim, não é possível que o Stuart não tenha um partido. Que eu não faça parte de um partido, que não defenda um partido como... cresci no regime da Frelimo, fiz parte da OJM, colaborei muito com o governo. A minha vida toda colaborei sempre com o governo eleito. Okay? Assumindo que o governo foi eleito de uma forma transparente e clara. O governo da Frelimo. Sim, o governo da Frelimo, sim, exatamente. Sim. Colaborei. Eu acho que continuo a colaborar com o Ministério da Educação, continuo a colaborar com o Ministério da Saúde, quando pedem para fazer coisas, projetos ligados à saúde pública. Claro que faço isso. Partido, entanto que partido, defender um partido, não. Então o que eu queria dizer é que há pessoas que ficam admiradas, como é que há pessoas que não pertencem a um partido, seja Renamo, Frelimo, MDM. É essa confusão. Como é que onde é que tu te posicionas? Não precisas me responder que pertences a Frelimo, porque isso é irrelevante aqui. Como é que tu te posicionas? É óbvio? O que é óbvio? Sim, é óbvio para mim. Eu pertenço ao Frelimo. Tu pertences a Frelimo? Sim, eu sou um membro da Frelimo. Tu és membro da Frelimo? Inscrito da Frelimo. Inscrito da Frelimo. Exatamente. E no teu universo tu tens a liberdade de fazer as críticas que tu queres. Como tenho feito, da maneira que eu tenho feito. Tu tens feito. Pelos canais que eu tenho feito, usado para fazer. E toda a gente sabe disso. Às vezes até aparenta que não. Mas faço. Porque eu sou muito sarcástico. E essa é uma das minhas vantagens relativamente aos demais. Então, tenho feito as críticas diretamente. E também temos que lembrar, eu não sou como os outros. Sei como comunicar e fazer chegar os meus pensamentos às pessoas. Tenho essa particularidade. Porque cada indivíduo desta nação, eu tenho como comunicar com eles diretamente. Não há nenhum medo de chegar até eles. Temos 2 convidados. Agora já temos 2 convidados. Agora eu fiquei com medo. Agora mais 2. Pantima vai desmoronar. Acabou de chegar a Lena Baúla chegou com o Pantima, que é um alto músico. Pantima. Está preparado. Malta! Temos aqui um cidadão
né? Um cidadão que está a ser educado na área cultural, né, Pantima? Já tocas alguma coisa, Pantima? O que é que tocas? Batuques? Tocas batuques? E eu te vi-te a dançar xigubo outro dia. Danças muito bem xigubo, tu, hã? Hã? Estás bom? Lena, como é que tu estás? Nós já começamos a conversa com o Camané aqui. Olá, tudo E, bem? e faltava-nos um contraponto que é para. Gostamos de divergir, que é para a malta ver ok. qual é a opinião de cada um, qual é o papel de cada um na sociedade. Né? E tu, como uma artista, e é uma artista muito interventiva, eu ia te fazer uma pergunta, já é te pôr já aqui no barulho e fazer-te a pergunta. Quais são os entraves que tu vês que impedem com que a indústria cultural e criativa cresçam? Xi. Muitos, né? Tens papel e caneta. Ok, tá bom. Ok, pela tua resposta já dá para saber que há muita coisa para ainda por se fazer, né? Sim. Yeah. É uma pergunta complexa, né? Porque eu sinto que pega várias esferas e que todas essas esferas convergem e divergem ao mesmo tempo, né? Então, eu sinto que tem o campo do... Pronto, sempre existe uma tendência da instituição culpar a postura do artista e existe a tendência do artista culpar a postura da instituição. E aí depois existe a tendência também do artista e às vezes do e às vezes até da própria instituição de culpar o consumidor. Mas na verdade todos fazem parte do mesmo problema, né? Então eu sinto que muito mais do que pautar vários números, tem a hipótese de que existe uma sequela maior ainda, que é o entendimento que nós artistas, a relação que nós artistas temos com a nossa própria arte. Antes da gente pensar ainda em como vender, tornar a nossa arte como um produto, existe um pouco a relação que nós temos com a nossa própria arte, com o nosso processo artístico. Me dá a sensação de que as urgências da vida nós temos dificuldade de nos permitir ter processos artísticos mais questionadores, mais potentes, mais íntimos, e portanto isso depois como consequência... Concordo Queres também. assistir Maesa? Ok. Pede ladinha, vai lá dizer, Dinha, peço você assistir Maesa. Anda. Vai lá. Ok. Isso, pronto, isso mesmo. Pronto. Então, ok. Podem assistir lá fora, Maesa. Olha, mas Lena, tu és uma atriz dentro desta área cultural e criativa, mas és uma atriz relativamente nova. Portanto, considerando que há outros atores mais velhos do que tu que estão nesta indústria há muito tempo. Sim. E tu, por exemplo, entras para a indústria neste momento e se calhar dirias assim, eu gostaria de entrar para uma indústria e encontrar tudo pronto para mim. Sim. É um template, eu só vou preencher as coisas que eu preciso, estás a ver, né? E encontro a indústria. Porque a tua reflexão neste momento dá a impressão que a indústria começa quando tu chegas. Okay? Mas essa indústria já existe há muito tempo. Quer dizer, então os artistas mais velhos do que tu. Não, mas eu quero te contradizer um bocado. Não, contrariar com o que diz. Não existe a indústria. Existe uma prática. Existe um cenário cultural. É meio isso. Artístico, sim, na verdade. Que depois se transforma eventualmente numa indústria cultural quando tens políticas e ferramentas que fazem a máquina girar e ter um sistémico. Quando há um sistema, é a indústria cultural, que agora foi abocanhada pela indústria criativa, onde entram um monte de outros atores que na verdade matam a arte, né? Onde o artista tem que fazer o seu produto para vender. Quem faz um produto para vender é o designer. Ele desenha uma coisa para ser um produto, para ser vendido. O artista, ele faz a sua peça que transmite emoções. Exatamente. Né? Que ali trabalha as emoções e eventualmente alguém quer reproduzir. Então estás a falar de quê? Cadeia de valores? Cadeia de valores é indústria. Também, então, sim. quando não existe a cadeia de valores, porque tu vais lá e cantas e as pessoas gostam, e depois quer outro show e não sei o que, tá bom.
e vais fazendo, até vais fazendo. Mas não existe uma máquina que faz tu viveres disso. Não é sustentável. Tu vais batalhando e eventualmente tem um businessman que diz, eu quero e tal, a minha marca quer se entrar. E aí eu te pergunto, é a indústria da música ou a indústria da publicidade? Mas então o que é que falta? Leis? Publicidade. O que é que falta? Faltam leis? O que é que falta? O que é Olha, que falta? Nem falta. E então? Nós temos lei de mecenato, nós temos Fundac, nós temos, eventualmente falta aprimoramento, né, dessa máquina e tal, e falta a classe artística e de produtores terem conhecimento mais aprimorado dessa máquina e eventualmente fazer um forcing para que essa resposta venha. Porque a lei do mecenato está travada no 5% ou 15%. Há um tal de regulamento que saiu que nunca aparece. Né? E quando se fala sobre ele, as autoridades... Lei dos direitos autorais e conexos? Também. Mas aí tens uma máquina que até é fora do Estado, que é, né, no nosso caso é a SOMAS, que precisa de se apetrechar e ter mecanismos de funcionamento. Que já não é responsabilidade do Estado, é nossa. Né? Então, os responsáveis somos todos nós, não é governo, não é nada, não é Estado, não é nada, somos todos nós. Exatamente, Como concordo. é que é? Quem não chora não mama, não tens, se não há reivindicação não vais ter nada. Então, O artista não pode estar à espera. onde é que tu entregas a responsabilidade aqui? Nos fazedores? Nós que fazemos arte temos, Eu acho que temos a responsabilidade de... Neste momento, assim, olhando para a minha própria jornada, eu percebo que quando as coisas começaram a se transformar, quando eu fiz os meus próprios movimentos. Porque o que acontece? Eu venho, os artistas, como o Sherba disse, vêm de um processo que é canalizar a emoção. É função do artista expressar as dores da sociedade, as dores e as alegrias da sociedade. E isso envolve um processo de autoconhecimento, intimidade, um processo mais íntimo, né? Claro, com as suas variantes. Mas a partir do momento que eu entendo que o tempo mudou e que agora o cenário onde eu quero canalizar a minha arte tornou-se exatamente uma indústria, tornou-se um espaço onde eu preciso apresentar também, não somente, também um produto para que a minha vida seja sustentável, eu consiga subsidiar a minha vida. Então, cabe a mim eu também entender como é que funciona esse mecanismo também. Então, eu sinto que falta um pouco de uma educação financeira, uma educação de pensar o meu processo artístico como negócio, como negócio não só de entretenimento, mas de potência de transformação até em espaços corporativos. As políticas culturais, financiamento de processos criativos, por exemplo, isso já é uma coisa que vem da indústria para cá, mas também de nós, os artistas, nos colocamos com a vontade de querer fazer processos criativos, de querer fazer processos que trazem resultados maiores do que apenas uma música muito legal que vamos ouvir um tempo e já acabou, mas que realmente tragam exatamente reflexões e questionamentos sobre a sociedade a nível de uma escala maior, né? A nível de um projeto de residência, de uma coisa que realmente faz uma transformação maior. Eu sinto que é isso, o capitalismo está aí, a bola vai rolando. O capitalismo não vai parar e esperar os artistas se adaptarem para fazer. Pelo contrário, vai chegar o produtor e entender, olha, aqui tem um produto, bora lá transformar isso para um produto. Então, como é que eu, como artista, me educo para que eu não corrompa aquilo que é a minha missão no arquétipo de artista, tá a ver? E consiga atender essa demanda também, né? Eu sinto que está aí. Uma pergunta para os dois, para todos nós. Se calhar tem uma certa dúvida nessa minha pergunta. Quem é o maior empregador na área cultural e criativa em Moçambique? Queres o nome? Sim, quero. São as empresas. São as empresas? Escolher qual é a empresa. É? É publicidade, se quiseres. Quem Onde mais? é que o teu dinheiro dá na música, por exemplo? Acho que é a publicidade, cara. Nas Onde é que tu empresas ganhas mais privadas. dinheiro? De onde é que vem o teu dinheiro? É de espetáculos de produtores? É o Setor Estado? privado. É o Setor setor privado? É o setor privado? É o setor privado e promotores de eventos. Yeah. São as marcas. Promotores de eventos. São as O que são produtor de marcas. evento faz um evento. Da Pela marca. marca. Mas também tem os que não têm marca. Aí também tem essa parte. Lá no bairro não tem essas grandes marcas a patrocinarem. A gente vai para Nacala, às vezes vai para o Guru e não sei o que. É alguém que tem dinheiro, viu, disse que quero dar festa. No espaço Vamos privado. fazer Então, isso. Coleta da entrada. Coleta Mas dentro. agora, como nós estamos a cobrar antes, eles também organizam-se antes para pagar e fazem acontecer. Mas não, patrocínios, patrocinadores?
tem Não, com patrocinadores, tem sem patrocinadores, nós estamos a fazer para tudo. Vou-te responder, é o álcool. E é o patrocínio mais sacana. Porque o gajo dá-te a beer. O gajo não dá dinheiro, toma lá, vai lá vender, vai dar trabalho, vai lá trabalhar. Claro. Tu deixas de produzir, fazer um backstage a maneira para ir vender beer. Claro. Também é uma. Balta, É uma não estamos a acusar ninguém, só estamos a falar de factos. Eu estou a acusar. Tu estás a acusar de... Nem a acusar, estou a dar. provocar. Mas é a verdade, são Ao fatos. Dar o nome aos bois, né? Dar o nome aos bois. Não, Yeah. qualquer produção está a vender álcool, principalmente se não tem patrocinador, está a vender álcool, é o bar, porque a entrada não paga tudo. A entrada eventualmente paga o artista, eventualmente, door deal, né? Eventualmente. O bar é que está a pagar as contas. Isso por acaso é uma coisa que eu cheguei à conclusão esses dias, que eu falo muito desse termo porque para mim é um termo que significa muito para mim. Processos criativos não pagam as contas. Isso é um facto. Processos criativos não pagam contas. Mas qual é a novidade? Nós avisámos-te quando tu começaste. Avisámos-te disso. Naquela altura que tu disse que ias começar a ser artista, nós dissemos: olha, Leda, vais dançar aqui, cara, vais não receber pagam. pouco. Aqui não é fácil. Acaba lá a tua Não paga, biologia. uma coisa é total. A única coisa que é isso, as pessoas querem produto, querem consumir, elas não querem. Ok. Agora, sabes que eu quero entrar para esta questão do medo. Há ou não essa cultura entre os artistas? O medo de falar. Não acho que. Não acho Haver um problema. Camané, é assim. O que aconteceu depois da morte da Zagaia, a marcha que foi impedida, qual foi o teu posicionamento? Tiveste algum posicionamento? Tive anteriormente, porque antes, quando começou, já houve o enterro do Zagaia e tudo mais, já se previa que em algum momento, por causa do álcool, patrocinador invisível, teríamos também, em algum momento, essa parte dos que queriam fazer bem e os que também queriam fazer bem, mas não estavam alinhados para poder fazer. E tivemos a situação triste da marcha que disse que não disse, que foi autorizada, que depois não podia ter sido. As marchas não carecem de autorização, Camané. Nenhuma Yeah. marcha. Conforme a minha ignorância e naquilo que foi dado pelos órgãos de informação, porque também não fui atrás de uma outra informação, tirando aquela que estava a aparecer, seja das redes sociais, seja do telejornal, seja dos próprios jornais. Não fiz esse trabalho investigativo e não tenho esse parecer. Peço imensas desculpas por conta disso. Agora estás a parecer político. Continuando, estou a falar a verdade. Não, mas sim, mas estás a parecer político. Para ser político não é estar a mentir. Então, estou a falar a verdade. Podes assistir o podcast. Então, depois de ter acontecido aquilo onde tivemos os jovens que perdeu o olho e tudo mais, não tem nenhuma parte bonita sobre isso. Tanto que eu disse, havemos de perder até jovens por conta de... Mas nós temos uma testemunha aqui que esteve na marcha. Tu estiveste na marcha, né? Sim. Estiveste com o teu filho, foste para lá e pensaste que era uma marcha pacífica e que fosse acontecer. E acho que a marcha foi impedida de ser feita antes de começar. Literalmente. Não, Literalmente. nem a concentração. Foi permitido. Às 8h30 era hora da concentração. Às 8h30 tinha gás. Tinha gás espalhado, né? Ok. Então eu pensava que pelo menos meu filho ia ver o princípio e tal, depois eu ia deixar e tal. Não, era dar a curva, chegar logo. E foram mais 3 ou 4 crianças, assim, filhos de amigos que também achavam que iam estar lá. Mas vamos lá. Não sei. Ok. Mas a minha pergunta, nós como sociedade, como conhecedores de tudo que vai acontecer e já sabíamos, até a Zagaia já nos sempre avisou, quando tiveram já o aviso dos superiores, não é para ter marcha. Logo a seguir, por que teve que acontecer uma confusão e não os representantes da marcha irem tirar as satisfações com os tais chefes, com os tais indivíduos que foram para lá para dizer que já não há mais marcha? Porque eu, Camané, fui porque ouvi dizer que havia uma marcha, houve um comunicado, houve um chamado
E para autorizado. participar. E autorizado. Exatamente. Autorizado, entre aspas, porque vou-te repetir, uma marcha não carece, qualquer tipo de Exatamente. manifestação não carece de autorização. Tu tens de informar para que as autoridades criem condições, estás a Para ver? que a marcha aconteça. Para que a marcha aconteça, estás a perceber? A polícia. A polícia, portanto, estou a falar de uma Polícia autoridade. Civil, né? Polícia Civil, para impedir que prevaricadores, esses tais do copo, eu não estou a dizer que não havia, porque é assim, não estive lá a contar e a dizer, olha, você está lúcido, você não está lúcido, estás a perceber, né? Mas a probabilidade de numa marcha ou de numa manifestação, estás a perceber, aparecer alguém que já esteja instruído para criar uma confusão e estás a perceber, né? Causar alvoroço. Causar alvoroço e fazer com que essa marcha seja impedida, essa possibilidade existe. Estás a ver? Existe essa possibilidade. Sim. Então, eu quero retirar, porque o que eu acho, epá, e vamos dizer se eu estiver errado, epá, eu acompanhei tudo com muita atenção, mas muita atenção mesmo, falei com as pessoas de Nampula, da marcha de Nampula, em que eles são informados que a marcha não vai acontecer, tipo, Na hora. na hora. Então tu não tens mecanismos. A pessoa que estava envolvida na organização, na marcha, não tendo mecanismos para informar a toda a gente que essa marcha não pode acontecer, porque, quer dizer, as pessoas já nem viram quem é que vai estar na marcha, mas já estão a dizer que a marcha não vai acontecer. Não Porque tinham mecanismos para informar. Não, pelo tempo. pelo tempo tu não Como tens. tempo? Desculpem. Da mesma maneira como foi convocada a marcha, usavam-se os mesmos meios Não, para calma lá. poder. Vocês deram uma resposta. Eu estou a pegar essa mesma resposta que vocês é que deram, não fui eu que dei. E dizer-vos que eles usaram redes sociais, fizeram lives, usaram Instagram, Facebook para dizer que todos estavam a ser convidados para aquela marcha pacífica. Da mesma maneira que eu estou a dizer que quando chegaram ali, viram que estavam aqueles senhores que não gostam de rir com ninguém, que não são amigos de ninguém, foram trabalhar sobre orientações. Por que é que não houve essa conversa dos organizadores daquela marcha? Porque há quem organizou. Mas, Camané. Que está... Calma, Stuart. A quem organizou está identificado, não é? Yeah. A pessoa que organizou, quando foi dita que não é para fazer marcha, por que não parou para explicar os demais que convocou anteriormente? Porque a polícia que estava ali com gás lacrimogêneo, que já sabiam que iam ser lançados, volto a dizer, já sabiam, caso não cumprissem com a ordem da polícia. Então, neste momento estamos sobre dois assuntos: os direitos humanos. Também estamos sobre o assunto das pessoas que levaram aquelas pessoas para lá e foram ditas que já não era para marchar e mesmo assim não deram informação a essas pessoas. E tivemos aquela pessoa que teve o olho tirado por conta dessa Sim, mas situação eu quero toda. te fazer uma pergunta. Certo. Por que quando a marcha foi informada, né, as autoridades, o Conselho Municipal lá em Nampula, aqui em Maputo, por que esses assuntos todos que tu te referes hoje não foram ditos naquela altura? Porque era melhor dizer a eles, olha, não vos aconselhamos a fazer essa marcha por estas e aquelas razões. Nunca foi dito a ninguém, até o momento da marcha acontecer. Estás a ver? Por que tem que haver uma razão ou um momento de segunda conversa se a marcha já está autorizada, já disseram ok, vamos mandar um destacamento para salvaguardar as pessoas que vão estar na marcha? Isso já foi combinado antes, ô Camané. O não foi com gás lacrimogénico. O não foi com gás lacrimogéneo, pá. Ponto 2. Não Por teve, lei. não teve uma por lei. informação oficial de É. que não poderia ter a marcha a tempo que desse. Não. Ninguém falou com ninguém. Ponto Foi dois. tipo, Não, mulher não. acaba de chegar e Mas foi isso. Foi isso. Mas, Mas foi isso que Yo! aconteceu. Foi isso que olhei para aconteceu. ti e eu, Foi isso que aconteceu. Tipo, não houve conversa Foi isso que aconteceu. nenhuma. Não houve conversa nenhuma. Literalmente. Ponto 2. Ok. Uma manifestação é impedida 2 dias de antecedência com um comunicado, no caso do município,
Mas quem proíbe é a polícia. A polícia é que vai dizer, olha, não pode ficar disto. O Foi a parceiro da polícia que proibiu. Sim, mas a polícia estava não ali para deixa. A proibir. polícia não Ilegalmente. pode deixar as pessoas irem para a marcha. Ilegalmente. Mas, Ilegalmente. desculpa, Foi desculpa, ilegal. Eu estou a sendo dizer a ti que às 8h30, sinceramente eu falando. cheguei com o meu filho, Sim. estava a dar a curva e respeitei. Ele começou a gritar antes por causa de largar gás lacrimogéneo nos olhos e depois eu percebi. Ah, vocês chegaram quando já estava a acontecer. Sim. Então é isso que eu Às pergunto. 8h30. Desculpem-me lá. Tinha Ele gás chegou lacrimogéneo. enquanto estava a acontecer. Não estava a Conforme... acontecer. A concentração, eu cheguei na hora da concentração, eram 8h27. 8h27. A concentração E a polícia era para as chegou 8h30. às... Já estava antes. O gás lacrimogéneo começou às 8h26, se quiseres. Ou 25. Volto a falar. O que é que estamos em a Maputo, falar? em Maputo é que houve esse problema, né? Em Climane. Não Houve esse... isso. Houve esse problema em Climane? Em Climane não houve. Parece que quando a polícia chegou, mas- o que é que aconteceu? Sim, mas sabes porque é que não houve em Climane? Porque O Climane tem outro município, brada. Não, o município não é coisa. É outro município. Aí é outra coisa. então, Não vamos fazer comparações. É assim, é Nampula. Volto ao assunto. Podes dar um exemplo de Nampula. Podes dar um e exemplo o de presidente do Nampula. município estava. Então eles teriam que agredir o presidente do município. Assim como que agrediram com gás lacrimogéneo um deputado da Assembleia Nacional. Não, eventualmente vários. Mas um deputado. É um cidadão. Não. Não, é um deputado. É tem uma cidadão. figura Não, pública. Não, é uma cidadão. função pública. É um cidadão. Mas é assim, mas É um o cidadão. presidente também é cidadão. Todos Somos somos. todos cidadãos. A minha Isso. opinião É uma é que função torna-se, pública. para mim, torna-se relevante. Estás a perceber? É assim, já percebi claramente que tu defendes uma certa posição. Não defendo uma certa posição. Estou à procura do meio termo para isto. Porque eu também mas não quero há meio saber. termo. Espera. Meio Tá, termo. aqui Não já há está. meio É assim. Em toda parte do mundo há tumultos, há confusões e Moçambique não está excepto disso. Mas eu volto para aquele dia, para aquela data, por conta da morte do Azagaia. Todos nós sabemos quem era, todos nós sabemos o que é que ele faz, toda a gente sabe como é que ele ferve os jovens que querem mudar esta nação. Houve o enterro do Azagaia que eu participei, eu estava ali, cheio, bonito. Só não fui fazer aquela foto bonita lá em cima como os demais porque não consegui chegar. Existia um itinerário, parece, né? Mas como estás bem atualizado, o itinerário qual é que era do primeiro dia? Porque temos que ter em conta que aquela marcha que ia se fazer pacífica no sábado, em memória do Azagaia, em algum momento, no dia do enterro, tivemos aquele problema também do Ministério da Defesa, que já era um antecedente, posso assim dizer, por parar a analisar todas as partes. A manifestação, não tenho nada contra, sou a favor. É um homem da arte, expressava tudo o que todo moçambicano quer dizer ao fim do dia. Mas, no dia do seu enterro, houve aquele equívoco que todos nós vimos pela televisão, que não havia também necessidade de ter acontecido. Já tinham dado os passos do Conselho Municipal, tudo bonitinho, era só seguirmos o cortejo, irmos até ao Mas foi isso que cemitério. aconteceu. Seguiram o Calma. cortejo, não foi? Nada fora daqui. Não teve nada fora. Desculpa, eu não sei se essa é a verdade que vocês têm ou se é a verdade existente. Sim, onde eles foram impedidos, a polícia agiu bem, no sentido que tinha que impedir, não era por ali que tinha que ir. Obrigado, Por baixo. obrigado. Até onde eu Começamos sei. por aí e eu Mas a ponho- polícia não estava lá, não estava lá na coisa. Stuart. Não, só uma pergunta. Não, quero explicar isso. Por isso que eu disse. Presidencial. Aquilo foi a polícia presidencial que se chegou à frente e vocês não vão subir por aqui. Porque o pessoal subiu ali, segundo eu entendi, subiu ali. ali pela coisa, pelo... Ministério da Defesa. Sim. Então, Não. é Ministério da Defesa, ali onde estavam a subir. Que era para apanharem a As Eduardo cores Mondlane e vermelhas. fazerem Eduardo Mondlane toda, né? Jujiné. VCI Yeah. a subir Era Escola aquela subida. Náutica no Ministério da Defesa. E perto Ponta da Vermelha. Ponta A Vermelha. Ponta Ponta Vermelha. Vermelha. Dá os ok, dois ok. sítios, a Ponta Yeah. Vermelha e o Ministério da Defesa. Então, esse itinerário não existia. Não, sim. Não foi o apresentado. Ok? E temos aquela situação triste que estava ali na televisão. Para quem não sabia, achava que os agentes da polícia estivessem a agir de forma errada e tudo mais. Ficou
essa energia, tudo ficou assim, os internacionais viram aquilo, impediram, mas poxa, mano, trocaram o itinerário que não era. Isso não trazem à tona, isso é uma parte da verdade. É uma parte da verdade. Quero continuar a responsabilidade. Espera, Stuart. Calma, exatamente, se não me deixam falar, eu não vou chegar. Não, só porque esse ponto é O problema é que se não acabar o meu ponto, claro que eu não Mas aqui a gente se interrompe um bocadinho. Eu não vou ter o fim, se estou sendo cortado. Não, mas a ideia é nós É não falar. Não é não falar, então é termos aqui o diálogo. Exato, né? Que é mas quando surgir tem que uma terminar dúvida, o raciocínio. Tem um raciocínio. Mas nós já percebemos o raciocínio, vai lá. Se já perceberam, então qual é o raciocínio? É assim, que a marcha não seguiu a rota que estava programada. O Ok? do inteiro do Azagaia. Exato. E logo a seguir, que foram 2 dias depois, aquilo foi uma Então aquilo ficou quinta-feira. na cabeça das pessoas, né? As pessoas já estavam... Uma quinta-feira. Yeah. Uma quinta-feira e sábado era já a marcha. Que tinha essa autorização, que não carece de autorização. Não carece de autorização, mas por conta do que sucedeu na quinta-feira, no meu pensamento inteligente, calmo, sem ter partido nenhum, a olhar para as pessoas que pensam de verdade, eu olhei e disse, que cenário é esse? Que depois desse tumulto, logo a seguir tem essa marcha. E nós sabemos que indivíduo é esse nesta nação, que é o Azagaia, e mexe com o coração dos moçambicanos e a cabeça de certas estruturas. É claro que, no mínimo, teríamos aquela situação caótica. Pela verdade. No mínimo, era aquilo que nós íamos esperar. Eu, como verdadeiro moçambicano... Tá bem, mas estás a ver qual a situação caótica? Aquela do sábado. Exatamente. A cena do isso que é o mas o problema. sábado, Tanto Camané, que foi... Eu quero explicar porque é que mandaram a polícia para o sábado. Por conta da ruaça da quinta. Terem Mas qual é a ruaça trocado da quinta? o itinerário. Mas, mas ouve lá, quem A trocou? quinta-feira, quem trocou o itinerário? Mas quem trocou o itinerário? Só Dia do pode... velório. do Exatamente, velório. quem é que trocou? Multidão, não sei. Se não, Um movimento eu não- espontâneo. Eu acho que Foi alguém. Deus Pai poderoso, Mas espera, Criador do céu e da terra, Camané, espera. bendito sois vós entre as mulheres, A gente já tá bendito perdendo é o fruto do vosso ventre, outras Jesus. coisas, Eu não só sei. posso orar. Porque realmente, no mínimo, eu só posso orar porque vocês estão a querer criar uma coisa que... Tá Camané, na não, vista eu só de quero fazer todos. perguntas. Eu quero fazer perguntas, eu não estou a criar O nada. problema começou na quinta. Eu sei senhor. disso. Começou na quinta-feira, já Uma coisa é percebi uma isso. coisa e outra coisa é outra coisa. Não, Sheba, aparentemente, um mas nós minuto. estamos a falar dessa verdade, deste medo aqui. Espera, Camané. Eu quero fazer uma pergunta. Ok, a polícia estava ali para acompanhar o cortejo no dia do funeral. Certo. Ok? Havia um carro que estava a ser conduzido, estás a perceber, né? Por um motorista. Eu acho que temos que fazer aqui um desenho. Estás a ver, Podemos né? voltar ao Não, vídeo não, para não termos agora deixa-me dúvida. falar. Agora Yeah. deixa-me falar. Ok? É assim. Tem um motorista que está a conduzir. Dentro do carro, certamente que ia a família do Azagaia. Não é? E ao lado ia a polícia. Estás a perceber? A polícia viu o carro aí para aquele sentido. Até chegarem ao sítio onde chegou, podia ter avisado, podiam ter dito ao motorista, podiam ter falado com a família antes de chegarem ao ponto onde chegaram. Estás a ver? Podiam ter feito todo um processo, estás a perceber, para impedir que aquela marcha fosse para aquele sítio. Estás a ver, né? E não foi o povo que ia à frente, não foi o povo que estava a conduzir aquele carro, não era o povo. Não foi o povo. Descarta essa coisa, porque estás a ouvir assim, esta conversa está a entrar para um campo em que tu estás a querer induzir-nos para uma situação que não aconteceu. Não. Essa situação não aconteceu. Não Aconteceu, foi o povo. estava na televisão. Não foi o povo. Nós estamos a falar do povo, Não é estamos- isso que eu disse. Então. Alguém trocou o itinerário. Quem é essa pessoa que trocou Agora. o itinerário? Porque já tinham entregue um itinerário e como estão a dizer Aquilo que... Se tu estás a indicar isso, talvez estou a tu possas dizer- dizer quem foi, mas eu acho que a nossa Eu conversa estou não aí é pela essa. lógica. Atenção, Só para a gente desculpem. não se perder, Eu a gente disse, está perdendo. pela morte do Azagaia, aquela marcha de sábado Bem, eu- era por conta da morte do Azagaia, era para sua homenagem. Na quinta-feira houve um tumulto da morte do Azagaia, que era por conta daquela subida, Ok. que houve aquela ruaça toda. E depois no sábado tinha manifestação. Em algum momento. De quinta para sábado, né? Exatamente. mas foi uma Foi uma semana semana. Foi uma semana. depois, Exatamente. não Foi uma logo. semana Depois, É. depois tudo Com aquilo. tempo para o Conselho Municipal, com Poder. poder dizer, ok, não aconselhamos a que esta marcha não aconteça.
não aconselhar. Não houve está nada errado. Até então, disso. quanto a isso, eu não estou a negar nada. Então, no dia da marcha, mandam um contingente com gás lacrimogêneo para atacar a população. Não Portanto, tendo avisado. Por causa da quinta-feira. Calma. Eu perguntei. Não veio ninguém antes Por causa da falar. quinta-feira. Calma, Mas é o que estamos a Stuart, dizer, Por causa não da veio. quinta-feira, Camané. Mas Stuart, duvidas num país por- onde neste momento Uma- tem Olha, terrorismo. Se tu semana. tens Num país dúvida. onde tem terrorismo, estão a acontecer Não. muitas coisas. Tu achas que Não. Olha, Stuart, Camané. no mínimo, para a ação que eles tomaram, para a Olha, ação Camané, que se não tu fui eu tens que dúvida, decidi. se tu tens dúvida, tu podes ir à Não live. fui eu que decidi. que as Eu só pessoas estou a olhar organizaram. A minha análise. Mas é tua Por que que análise eles- sem por que que pesquisa, eles- por que Camané. eles decidiram mandar a polícia se não havia nenhum Camané, problema? é a tua análise sem pesquisa. Por que Tu que a próprio polícia disseste que não apareceu? pesquisaste. Sim, tu no início disseste Disseste que não pesquisaste, estás a perceber? pesquisaste. Sobre esse assunto. Então, nós estamos Sobre a dizer. que parte? Não, eu fiz-te uma pergunta. Vou-te formular a pergunta outra vez. Qual foi o teu posicionamento em relação ao que é que aconteceu na marcha? E tu respondeste que estás a ver que não tinhas matéria, estás a perceber, suficiente porque que não só- investigaste. Exatamente, pronto. Então, Agora é muito talvez. admira, Em certas- admira atenção. muito como é que tu tens tanta informação que justifica, tanta certeza. justifica Mas tu- essa coisa. Qual foi o teu é que tá posicionamento em visível. relação à Todos violência? nós vimos. Qual foi a tua posição em relação à violência da polícia com coisa? Tá errado. O moço que ficou sem um olho. Está errado, Então é só Stuart. isso que eu quero. Respondeste à minha Pronto, pergunta. agora essa a parte, gente pode nenhuma parte da avançar. violência teve check-out, né? teve um certo. Na minha parte nunca foi- disse que a violência Mas a estava- minha pergunta foi essa, A Camané. no início logo perguntei-vos, mano, não falaram com as pessoas, a polícia só chegou Mas e é o que disparou. estamos a dizer que Eles não. disseram que sim. A polícia só chegou e disparou. Os responsáveis da marcha não Nem falaram sabiam. com a polícia. Não. Nem deram a informação. Mas não Claro, deram mas é o que mesmo. estamos a É dizer. exatamente Estamos a Para refrescar refrescar aqui um exatamente bocadinho a nossa isso. É o que conversa. estamos a dizer. Se tu tens Ouviste, dúvida, Stuart? existe uma É isso que eu live. estou a dizer. Se a polícia chegou e fez isso, até agora não me cabe. Tanto que essa minha dúvida veio de, não é possível. Só chegaram, Lena, dispararam. Mas foi é assim, isso, foi tipo isso que assim, aconteceu. Então, agora estou bem-vindo perplexo com à era da, Foi isso que da aconteceu. ditadura. É isso, é, assim, é isso que acontece. Sabes que isso A antidemocracia, é assim que acontece. Não me cabe E é um a mim. efeito ditatorial. Ditatorial, Eu não pronto. participei, não estive. Então, bem-vindo. Pergunta foi feita simples. Chegaram mesmo, só dispararam. Sim, só dispararam. sim. É assim que porque até funciona. agora É assim que perguntaram. funciona. Ok, acho que o Vamos Cheva lá, tem aí para qualquer refrescar coisa um para bocado a dizer. nossa conversa, vamos interagir com o pessoal que está a escrever, né? Sim. É. Já desde o princípio, o governo precisa reestruturar o setor da cultura, é um setor desconfigurado. O que se tem vivenciado pelos artistas nacionais é uma pena, não vergonha. Seria vergonha se a ciência do setor estivesse a falhar, mas é por ser um setor desconfigurado e sem ciência Sim. que os músicos têm vindo a sofrer os prejuízos. Diz o Simbarashi Zito, fico por aqui. O Fórum de Chimoio, a democracia inicia em casa com os nossos filhos, dando a eles a liberdade do pensamento. As verdadeiras sociedades, os filhos debatem com os seus progenitores, professores ou algum adulto e, por conseguinte, a massa cinzenta dos cidadãos cresce numa democracia total, completa e absoluta. Eu chamo aqui, dou um parênteses sobre a policracia, vale pesquisar sobre isso. Esse termo. As nossas sociedades, nossas sociedades seriam um cúmulo, um filho dizer ao pai que está errado uma vez que espancou a mãe. Cada caso é um caso e cada democracia deveria ser uma democracia, mas ainda estamos longe de sermos democráticos enquanto não vivermos a democracia em casa, nas comunidades, nas ruas, nos bairros, nas escolas, instituições, né? Olha, Fórum de Chimoio diz também: ilustres, uma água, sumo, algo seria excelente para os convidados. Opa, boa, hein? Boa. Boa noite, Divo. Ok. Algumas coisas eu vou sugerir que o Camané vá ler sozinho, que tem umas mensagens para ele aqui. Dizer que estão com medo da tua governação. Tem que ter medo, porque não é pior. O jovem Camané não se identifica com a causa, diz o Silvio. E a Nádia diz que ele é da Frelimo, então não me espanta que tem essa posição. Pronto, Mas é bem. sempre assim, quando a gente tem posicionamentos por estar com o pessoal que está no poder, todos acham que todos nós temos a mesma ideia e vamos agir da mesma maneira, mas não é possível, nem da mesma barriga. Os filhos da mesma mãe não saem da mesma forma, com os mesmos pensamentos. Não vamos estar aqui nesta bandeira onde todos vão na onda. Okay. Não. Nós já estamos quase, já estamos no termo de coisa. A divergência é salutar. Eu não gostaria que nós saíssemos daqui. Eu acho que ficou o Yeah. essencial e acho que o debate pode continuar
com a live já registrada e gravada, e as pessoas vão dar as suas opiniões sobre isso, né? Sobre o que aconteceu aqui. Temos, sim, senhora. Não estamos a acabar agora ainda. Não estamos a acabar. Estamos a caminhar para o fim. E eu gostaria muito, antes de terminarmos, gostaria muito de falar sobre o recenseamento. Acho que... Camané e Helena, para vocês saberem, aquele senhor que acabou de falar ali agora é representante do CIP, que é o Centro de Integridade Pública, sim, com quem nós estamos a trabalhar neste projeto, como uma forma de garantir que todo este processo e todas as informações que nós transmitimos a partir deste podcast são informações credíveis, são informações que passam tanto pelo governo ou pelas pessoas que estão envolvidas nisso, claro, até que se chega a uma conclusão, e nós só estamos autorizados a passar esse tipo de informação. Portanto, evitamos no máximo passar informação que não tenha sido filtrada. É só para vocês terem conhecimento disso. E temos informação que ainda há alguns focos de resistência. Eu acho que é um termo muito forte, né? Resistência ao recenseamento. Não por parte da população, mas há alguns foros ainda, alguns distritos, alguns municípios que ainda têm alguns problemas. E há uma vontade enorme de algumas associações da sociedade civil para pedir e clamar que este recenseamento tenha uma prorrogação. Okay? Que é para as pessoas, para dar tempo, para dar tempo, exatamente. Se há pessoas, se o governo e a sociedade civil sabe que há uma dificuldade enorme e que há muita gente que ainda não se recenseou, o mais sensato seria, né, prorrogar. E sabemos que com todas as dificuldades que nós temos financeiras para financiar este processo, sabemos que existe isso tudo. Tá a ver? Mas se nós juntarmos os nossos esforços, vamos saber que toda a gente que está programada para recensear e que teve dificuldades de fazê-lo por várias razões, e muitas vezes razões que não tem o povo como responsável por isso, claro, né? Foram criadas, sim, e a gente sabe, há factos. Sabemos que há factos que aconteceram no imposto de recenseamento que pessoas são... com 3, 4 cartões e tal, podem votar 5 vezes. Então... Né? Só parênteses e continuas. Duas dificuldades que vivenciei. Eu fui a um lugar, um posto de recenseamento, porque tinha ido lá, vi que estava aberto, e quando volto para recensear já está fechado. Então fiquei sem perceber, né? Então agora tenho que procurar. E depois... Hoje mesmo apanhei uma amiga assim na rua, mesmo de coisa de semáforo, e eu parado, ela, estou aqui a querer recensear, mas o meu BI tem um endereço que já onde eu vivia antes, então tenho que ir fazer estão a dizer para eu ir ao círculo do bairro, pedir uma declaração, 750 meticais. 750 é de graça, acho. Não, de graça não. De graça não. Mas eu pagava 250. De graça. De graça não é, mas não são 700. Era 250 e agora estão a pedir 750. Não sei, porque isso acontece. Já em época de campanha já me pediram 2.000. Né? Quando era congresso, havia um congresso de um determinado partido, de repente a coisa era 2.000. Ok, só não queria perder o foco e dizer que é muito importante que, assim, eu trabalhei com a CNE e com o STAI durante anos, desde 1994 até bem pouco tempo, e fui... sou suspeito para dizer isso, fui uma figura muito presente nas campanhas cívicas do recenseamento, muito presente mesmo. E este apelo que eu vou fazer, um apelo pessoal ao STAI, ao Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, conheço o NAIF, o diretor NAIF, conheço a malta toda do STAI, e fazer um apelo à CNE. Eu sei que não é só pedir, há vários fatores que vão aparecer e se calhar tornar este processo difícil. Mas é assim, é muito importante para a democracia do país, é importante que todos consigam se recensear para poderem votar quando chegar a altura em outubro. Não é? A bocado no princípio
Sim, diz. No princípio, a nossa conversa estava num caminho em que eu acho que, juntando com o outro, que nós aqui somos 10 pessoas ou 12, nós podemos nos associar e escolher um cidadão, né? Ou um de nós, e votar para que ele vá para a Assembleia. Sabias disso? Para a Assembleia Sabias, tu Municipal. podes, para a Assembleia Municipal, tu podes concorrer a uma posição na Assembleia Municipal e contribuir independente, fora de partidos. Ok. Yeah, podes. Através de uma associação, tu podes fazer isso. Por exemplo, se calhar age. Vocês estão prontos para vos representar? Não. Eu acho que Vocês foi Lena, então a democracia que conta. Não, Obrigado. não. Ela falou por ela. ela falou por Exatamente, ela. a democracia como não respondeu, mas quem Não, cala não, consegue. não. Mas espera aí, não. Eu vou dizer uma cena. Eu precisaria de falar, eu precisaria de conversar muito mais contigo para tomar uma decisão. Não te responderia Mas se tu agora. fosses para Mas se tu lá- fosses para lá, mas ias fazer a diferença. Talvez Porque tu ias defender assim uma o bandeira. Camané sabe o que é que está errado e o que é que está certo. Ele sabe. Ele sabe perfeitamente. Por isso que eu tenho Tu sabes prática uma certa. coisa, é assim, é incrível que nos meus périplos aí pelos shows que eu faço e às vezes pelas palestras onde eu participo, tem pessoas que fazem parte do governo e que não falam porque e já tive pessoas que me vieram dizer, Stuart, altamente, estás a fazer o teu papel, é assim mesmo, continua, nós outros, Vai à não frente, podemos. que eu vou lá ter. Nós não podemos falar. Até tenho amigos, colegas, artistas que já me vieram dizer essa série, não podemos falar. Então nós sabemos o mais importante neste podcast. Está a perceber? É esta conversa que nós temos aberta e podemos falar abertamente daquilo que nos vai dentro, mas também é importante porque vai nos trazer uma consciência pessoal. Estás a perceber? Tu saís daqui, refletis naquilo que foi a nossa conversa, a Lena sair, o Sherba sair, e saímos daqui todos e refletirmos sobre o que é que nós conversamos aqui hoje. Porque no final do dia, a gente sabe. Quando uma coisa está errada, a malta sabe. É tão simples quanto A isso. importância é não ter, Yeah. é importante não termos medo, né, de poder expressar. Eu acho que essa que é a grande questão, né? Não ter medo de expressar o que está errado. Porque é quando a assim. gente não pode falar o que está errado, então como é que a gente constrói uma sociedade boa para todo mundo? Então, Porque estás a ver a verdade. A verdade é que Tem a ver com nas isso. esquinas. Sim. Nas esquinas fala-se. Basta Todo estarmos mundo. no copo. Todo mundo fala que há medo. Há medo. E, We on. Quem quer viver com medo, né? E ninguém quer viver com medo. E esse Mas medo. Em Moçambique não existe medo. Não existe medo. A Nina essa Simone é uma já palavra dizia assim, apenas. a Nina Simone já dizia assim, né? O que é liberdade para si? Liberdade é quando não há medo, né? Então, liberdade não é só liberdade de existir, liberdade de expressão, liberdade de criar, liberdade de se posicionar. Ninguém se fizeste oração agora para Deus, Deus nos fez para vivermos com medo, entendeu? É por isso então, eu é um orei para direito de vocês. todos viverem sem medo. Viver sem medo é a premissa para É a por isso que existência. está aqui. Então, Jornalismo, tudo a Junta- funcionar. Pegando um pouco a questão que trazias no princípio do medo, trazendo um pouco de ciência também, que há um gajo que é um historiador bem forte, o Norbert Elias, que ele pensou muito a formação da Alemanha e da França, né? E aí ele trazia a ideia da coação e a autocoação. Né? O que é que nos faz ter medo? Qual é a engenharia que nos faz ter medo? Então, quando um governo, um partido, um grupo, faz uma coação, tu te autocoages, né? E assim são fundadas, quer dizer, o comando que vem de cima, se ele é de liberdade, ou se ele é de ser libertário, se ele é de prisão, se ele é de fechamento, de medo, tu como cidadão, vais ter essa tendência de autocoagir ou te libertares, autolibertares também, né? Nem que seja também já te libertares porque estás preso também. Isso é o rock and roll. O rock and roll é uma opressão da igreja, né? Da lógica da igreja católica principalmente, ou daquelas opressões todas daquela moralidade, e o jovem inglês parte da louça toda. Vamos partir desta brincadeira. Mas sabes que fazendo uma adaptação ao nosso environment, ao nosso meio ambiente aqui em Moçambique, eu penso que a liberdade de expressão e a liberdade de tu te manifestar está muito ligada a questões financeiras e económicas. Tu tens o poder económico e que não depende necessariamente nem do Estado, nem de empresas que
que são geridas uma parte por pessoas que estão aficionadas ao partido no poder, estás a perceber? Se tivéssemos, por exemplo, uma dimensão, vou dar um exemplo que é caricato e não é injusto. Os Estados Unidos, onde tem os partidos, os democratas e tens os republicanos, tens aquele pessoal está à vontade, porque a indústria, o comércio, a dinâmica toda, estás a perceber, né? Está muito bem distribuída entre eles todos. Há candidatos com muito dinheiro no Partido Democrático, outros candidatos no Republicano também com igual dinheiro. Aqui eu acho que o desfazamento econômico que existe entre as camadas sociais é tão grande e tão gritante, estás a ver, que tu tens medo de ficar sem pão em casa. Mas já porque há centralização de poder, estás a ver, também. porque há uma centralização de poder. Estás a perceber, né? Sim. E tu ficas, se eu for contra o que aquele chefe está a dizer, estás a ver, amanhã sou capaz de ficar sem o meu emprego. Esse é o maior medo, porque estás a ouvir? Exato. Então a independência, esta independência que a malta celebra todos os 25 de junho e com palavras bonitas, poéticas, eu fiquei cansado disso e deixei de celebrar também. Isso por uma simples razão. É porque a independência política não nos trouxe uma independência financeira, económica, que te permita a ti tu começares um negócio e ninguém te chatear quando tu começas um negócio. Independentemente se a pessoa que te chateia é da Frelimo, da Renamo ou de outro partido qualquer, que ninguém te chateie, que te deixem trabalhar e apareçam pessoas que te possam ajudar em projetos. Crescer à vontade, a partir dos teus méritos. Estás a perceber, né? Nada por fora. E não te sabotem. Não vou para Climane tocar e sabotaram, não meteram casas de banho lá de propósito, que é para depois, como é que chama, quando foram fazer a inspeção e não havia casas de banho, a pessoa que devia ter metido casa de banho com pago e não foi meter. Ou, por exemplo, isto para bem e não te sabotarem a aparelhagem para tu ir tocar. Estás a perceber? E as coisas correrem bem para todos, pá. Estás a ver, né? Tu ires para um palco e sabes que, ok, o povo adora-me, vou-te cantar para o pessoal que me adora, mas atrás tenho pessoas que vão impedir que aquela cena aconteça. O poder tem medo da liberdade. Então, tem medo que te libertes, isso é que nós temos que questionar. O que eu queria, estás a ver, se as mudanças, Camané, se as mudanças vêm dentro da Frelimo ou fora, I don't give a fuck. Really? Topas. A sério, as mudanças têm que existir. As mudanças têm que existir. Tem um termo seja com pessoas como tu que dizem que são da Frelimo, estás a perceber, né? Seja como tu e que se tu trazes mudanças, é bom. E se as mudanças forem boas para o povo, é nice. Que as mudanças venham. Agora é preciso que haja mudanças. O pessoal não pode aparecer aqui e dizer que está tudo a correr muito bem. Quando tu tens 75% da população que vive abaixo do nível da pobreza. Epá, não pode. Mas serviços públicos estão maus. Estás a ver? Baixo para os hospitais. Olha vou dar um exemplo hoje. Estou com meu filho doente. E eu pensei, entre eu ir ao hospital, ficar uma seca, tentando achar um lugar para poder fazer uma simples auscultação, para poder ter um mini diagnóstico que provavelmente eu já sei, porque graças a Deus estou dotada de um pouco de conhecimento do meu filho. Um pouco, suficiente, mas não sou médica. E sentar para ser atendida e... eu tive que fazer a conta, entre ir ao hospital, porque eu estou, né, às vezes tem momentos que a gente está com recursos baixos, tem que escolher entre ir a uma clínica privada ou investir nesse dinheiro numa farmácia. Esse tipo de decisões é um tipo de decisão que a gente não tem que tomar. Não faz sentido nós tomarmos esse tipo de decisão. Entendeu? Em relação a um serviço público, em relação a um serviço que é direito de cidadão, nós não temos que tomar esse tipo de decisão. Embora a pediatria não seja interessante, do Hospital Central, sim, eu ouvi dizer que ela é muito boa, é muito boa, mas eu não tinha a manhã inteira, porque eu preciso trabalhar, o dinheiro que eu ia ganhar hoje é o dinheiro que faz diferença na minha vida, tá então, tipo, eu não podia fazer essa escolha hoje, porque, graças a Deus, pronto, ele não está numa situação que eu realmente tivesse que abdicar tudo e fazer, mas, tipo assim, eu fico questionando que isso sou eu, Lena, que sou numa classe média baixa ali, que tem os menos acessos e tudo mais, vista para o mar, como tu já vi que tu já viste no meu Instagram. Então... És minha vizinha, eu fico ali embaixo. Então também tens vista para o mar. Sempre. Há privilégios que não podemos negar. Então imagina exatamente como tu está a dizer, né? Mais de metade da população vive abaixo da linha da pobreza e tem que fazer tipos de decisões que uma mãe não tem que fazer, né? E tem um outro termo que eu aprendi muito forte, porque esse é uma das coisas que eu acho que talvez seja interessante comentar, que
o período que eu vivi em São Paulo foi um período que foi quase que uma formação em ciência política e socialismo, posso assim dizer, onde eu vi realmente uma sociedade inteira se transformar a partir de uma movimentação popular, onde realmente a população, porque leis foram protegidas, porque leis funcionam, porque o povo conhece as leis. Pausa. Votar é obrigatório no Brasil. Continua. É obrigatório. E quando tu não votas no Brasil, a tua anulação de voto, ela pode inclusive decidir pode tomar uma decisão de um dirigente que não atende às necessidades, inclusive de ti, que és contra aquela pessoa. Mas pronto. Então eu vivi 7 anos testemunhando a transformação política de um país a partir do movimento popular. Então, por exemplo, o movimento Povo no Poder, a ideia de pensar no povo no poder, não é como todo mundo diz, mas se todo mundo está no poder, aí não dá para agradar todo mundo. É claro que não dá para agradar todo mundo. Para isso que serve a democracia, para que a gente possa divergir. Então, uma das frases que mais ficou muito claro durante esse período que eu vi é a ideia de alternância de poder. A partir do momento que não temos alternância de poder, estamos entrando numa curva de ditadura. Estamos entrando numa curva onde não há diálogo, onde somente um único filtro, uma única visão de entendimento daquilo que é prioridade para a construção da sociedade é que é posta. E por anos, isso é perpetuado por muito tempo, existe uma grande camada, inclusive geração, que é prejudicada por essa visão. Quando a gente não tem abertura para alternar as possibilidades, os espaços de tomada de decisão, aí já não é todo mundo, aí já não estamos a entender que, na verdade, eu estou no poder porque existe alguém que me colocou aqui, que tem a expectativa de que eu atenda às suas necessidades. Para isso que existe a política. A política é a organização da polis, organização, é o entendimento, a articulação, porque somos muitos, para que a coisa funcione. Então tem que existir leis, tem que existir estatutos, coisas que funcionam e que atendam à necessidade da maioria. Essa é a democracia. E que se existe alguém que não concorde, que a gente tenha oportunidade de poder discordar. Então, a partir do momento que eu não posso nem sequer me expressar pacificamente sobre um assunto que não infringe a ninguém, afinal é só um artista que questionava as estruturas de poder, e eu não posso nem sequer celebrar o seu legado porque não pode, ponto, não existe outra justificativa, não tem, aí temos um problema. Temos que perguntar. Sim, mas estás a ouvir assim, Lena e Camané, quer dizer, neste tempo que nós temos de podcast é quase impossível nós apontarmos todas as irregularidades que foram perpetradas pelas autoridades moçambicanas em certas iniciativas que houve que eram pacíficas, tipo, por exemplo, de uma pessoa, houve várias, estás a perceber? Eu acho que é contra isso que nós temos que lutar. Né? É contra essas coisas, e começa pequeno e se nós todos tivermos consciência, já ver, se o povo tiver consciência disso e fizer de uma forma ordeira, de uma forma organizada, é possível, malta. Possível. É isso que nós clamamos por isso, que vocês façam, e começa na estrada, no trânsito, respeitem o trânsito, é uma não dor de cabeça, não detem isto na rua, pá. Limpem as vossas casas, os vossos quintais, vendedores de rua, vocês estão na rua a vender, limpem o vosso espaço, aquele espaço que é vosso. Vamos começar nós, como sociedade civil, a corrigirmos a nós próprios, que é para nós podermos corrigir as outras pessoas, porque de outra forma não vai funcionar. Porque é assim, os dirigentes que estão hoje no poder éramos nós antes, estás a ver? E que saímos do povo. O povo é o mesmo, não é um povo diferente que está a dirigir o país. Estás a ver? Os dirigentes estão aqui, vieram desse povo mesmo. Então, eu acho que nós temos que nos educar. E continuam, e são. Deveriam ser, pelo menos. Então, nós queremos incutir isso nas pessoas, é nós próprios sermos os autores, né, do fazer bem, né, do bom comportamento. Nós sabemos, todos nós erramos, mas boa vamos cidadania. deixar que é boa cidadania, porque senão estamos a criticar a mesma coisa que nós estamos a fazer por trás. Isso não vai funcionar, malta. Isso, como sociedade civil, não vai funcionar. No fundo, só queremos estar lá, no fim. Então, malta, vocês têm obrigação, vão aos postos de recenseamento. É assim, em princípio, até sábado o recenseamento acaba. Então,
levantem-se e vão lá. Porque é assim, eu tive uma conversa com a Graça Machel uma vez, com a mamãe Graça, como ela gosta que a chamem. Tive uma conversa com ela, éramos jovens. Essa conversa dessa para aí há 20 Eram 20 jovens. anos. Era mais jovem. mais Era muito mais jovem do que eu, tá vendo, né? Ele sabe, ele também sabe. E sabe o que ela disse? Vocês estão com tantas preocupações aqui, porque ela sempre nos ouviu. Eles estão com tantas preocupações. Sabe o que aconteceu nos anos 60? E nós éramos muito mais novos do que vocês e decidimos ir para a luta. Foi isso que fizemos. Não concordamos, fomos para a luta. Pegamos armas e lutamos. Então, vocês hoje já nem sequer precisam disso. O país está liberto. Vocês precisam arranjar outras ferramentas, outras armas, estás a ver, para vocês lutarem pelas coisas que vocês querem e desejam. Então, educação. Mas a educação, para mim, é um outro fator que eu quero arranjar um podcast só para falarmos de educação. Claro. Porque a educação nos últimos 30 anos foi negligenciada. Vou mudar, prometo mudar. Não foi negligenciada. Tu prometes mudar a educação. É um projeto. Ela não Fui bem educado, porque é que os demais moçambicanos não merecem ser bem Mas olha, educados? eu queria vos colocar essa questão que é: qual seria a vossa bandeira se entrassem ali numa Assembleia Municipal ou secretário do bairro? Mas neste caso, neste contexto, estamos a falar da Assembleia Municipal ou das Assembleias Municipais, porque nós aqui que estamos nesta sala podemos pôr um de nós lá, né? Basta nos juntarmos e ir lá. Qual seria uma bandeira? Vamos escolher uma, né? O que ias pegar para né, defender? E eu preciso só me redimir aqui com o Emerson, que ele diz que a gente censurou o comentário dele porque não faria nada o Camané, e talvez juntando, porque ele dizia: boa noite, Divo, o Camané não está à altura da questão do medo, porque não do medo ou não, porque esse anda a reboque do partido no poder. Então, supostamente, quem está no partido no poder não pode falar. Não tem problemas, não tem que ter medo. E eu acho que é uma visão que não é do Emerson, é uma visão geral. Se tu estás no poder, naturalmente que tens menos medo. E eu acho que é uma visão natural. O Camané logo chegou aqui, ele identificou quais eram os problemas que lhe apoquentavam. Não, inclusive, eu acho que uma das primeiras falas tuas que ele não disse que estava tudo bem. Ele não disse que estava tudo bem. Isso não é verdade. Nunca esteve. Okay? Não, e acho que uma das tuas colocações iniciais até deu uma abertura, disseste, não podemos ter medo de mudança, né? De pôr outras pessoas. Exatamente, todos nós queremos o bem de Moçambique. Então, qual é que seria essa uma bandeira aí? Se entrares ali, pensar em ser presidente, ok, pode ser, mas para já, porque eu acho que o poder está no Parlamento. O poder não está no Executivo. Sim. Presidente da Assembleia da República, presidente. Pode ser, mas é o Parlamento, é ali dentro onde se decide as coisas. E as leis não funcionam, não é que elas não funcionam, as leis são leis, quem tem que fazer funcionar somos nós, o tal povo consciente no poder. Sim. Se nós tivermos consciência que existe uma lei que ela funciona assim, né? E que o polícia não pode interromper uma marcha ilegalmente, percebes? Aí a gente vai se movimentar e vai dizer: desculpa, vocês não podem fazer isso. E o próprio poder não vai sequer nesse âmbito, a própria lei. Nesse âmbito, o próprio polícia, a própria corporação policial conhece, sabe, diz que nós não vamos. Exatamente. É aí que temos que voltar. E nós na marcha, se em massa, se coletivamente tivéssemos conscientes desse mecanismo, vocês não podem fazer isso. Não ia vocês não Se podem. tivessem chamado, também podia ter falado. Agora estás a Já ver. como presidente, tu há bocado se me puserem no poder, se me deixarem governar, estou à espera. Estou à espera. Não, nesta cara. Tens que ir recensear. São esses jovens que não recensearam como tu. Tens que nesta cara. Tu tens que. Estou à espera. Olha, estou na cadeira do patrão. Estou à espera. Já sensibilizei os jovens todos para ir. É impossível eu também ir para a casa deles e. Qual é a tua bandeira? Qual é a tua bandeira? Qual é a minha bandeira? É interessante. A minha bandeira sempre é do bem-estar. É a bandeira de fazer o correto, não o politicamente correto. Se realmente vocês mas concretamente, Camané, não divaga. Porque isso é bem-estar é tirar ali. Vou dar um exemplo. Olha, vou para educação e faço isto aqui na educação. Vou para...
É assim que começam as guerras no mundo, porque não deixam as pessoas falarem. A Assembleia da República está um caos por causa disso. Ficam a discutir entre este que andou com aquele, este que fez aquilo, e não dão direção às normas ou às leis que estão ali. Estão a dar-nos um entretenimento. Era só para deixar mais claro e mesmo ter a certeza que o povo vai obedecer. Então, dando continuidade, a minha prioridade, sendo-vos sincero, seriam a educação, a saúde e, por 3, a habitação. São 3 coisas importantes para nós. O jovem moçambicano hoje está a sofrer demais. Onde vai dormir? Estão a rir aqueles jovens, está a dormir em casa do pai até aos 40. Mas não tem políticas que facilitem o indivíduo de 40 anos ter uma casa própria. Tanto que até a mãe e o pai estão a pagar renda com 60. Então, isto é uma coisa muito importante. Onde a pessoa vai dormir tem que estar bem. Mais vale até não ter energia, mas dia de chover não entrar água. É importante. A salubridade é uma coisa importante. Tem muitos bairros aqui a existirem. Não sei porquê e para quê. Podia-se proibir fazer bairros uniformes. Por exemplo, agora estão a formar muitos polícias. Daqui a algum tempo vão estar suficientemente preparados, né? Mas onde é que depois vão habitar com o valor que eles têm? Será que não dá para fazer vilas olímpicas para essas personas, para os médicos que estão a ser formados? São ideias que eu tenho. Por exemplo, agora estão a criar uma vila bonita em Marraquém. Mas será que não dava para investir primeiro essa vila aí bonita, que é tecnológica, 50D? Como é que eu vou ter essa vila se eu estou num sítio de pessoas pobres? Só vou ter um sítiozinho só para fazer o que esse dinheiro todo que vai ser gasto aí. Não dava para coisas melhores? Dava. Então, no meu governo, quando votarem em mim, quando ficarem conscientes dos moçambicanos, lembrarem de mim, Carlos Manuel Lino Joaquim Rama, datado de hoje, já não me lembro, 31 de maio de 2023. Escrevam bem isso. Ainda vou mudar este país a bem ou a bem. Eu gosto dessa convicção. Mas o que eu percebi, eu gosto muito de essa questão da percepção e da interpretação. Eu acho que é uma coisa belíssima, tá a ver, né? E o que eu percebi do Camané neste momento é que estava a dizer: vocês estão a governar mal este país. Bem, são palavras de sua. Se eu, Camané Camas, for governar este país, vou mudar isso. Não, vou usar as palavras certas. Estão a governar minimamente. Eu vou governar de forma esplêndida. É assim, Camané, é assim, minha opinião muito pessoal. O país está a ser mal governado. Eu acho que é gestão como tu administrares a tua própria casa. Já perceber? Encaminhamento. Num país, e vou-te dar assim uma figura, num país com 2.800 km de costa, fauna marinha potente, país que, portanto, podes cultivar o que tu quiseres neste país. Não vou esquecer das calamidades. Não vou esquecer dos... Essa é outra luta que eu até também faço parte dessa luta, né? Das mudanças climáticas, que eu estou com o ambiente, que nós não temos nada a ver com isso. Isso que nós estamos a sofrer aqui, estás a ouvir? É uma herança lá, não é nossa parte. Essa parte tem que ser resolvida lá frente. Mas nós temos um papel, é de exigir essas grandes potências, estás a perceber, né? Que criam essas camadas todas que são... que criam todo esse alvoroço. Exatamente, esse alvoroço todo é para dar a responsabilidade. Mas ouve lá, nós temos um país com gás, pedras preciosas, o maior diamante. Ouviste esse diamante? Não. Rubi. O maior rubi do mundo é nosso. Isso é bom. Não, já não é. Já não é? Já deve ter. Não. É nosso. Quer dizer, mas é nosso. Saiu daqui da nossa terra. Então, quando tu começas a ouvir essas coisas todas e isso não se reflete na vida social das pessoas, alguma coisa está errada. Então não podemos ter medo de dizer que o país está a ser mal governado. Ponham outras pessoas a governar esses sítios onde há erros. Aqui o problema é quando tu vês que alguém está a cometer uma falha, estás a perceber? As pessoas não têm a decência, estás a perceber? Ou o senso de dizer assim: demito-me. Não estou a fazer bem meu job. Já agora, se tu quem é que achas que deveria se demitir?
dos que estão agora no executivo a exercer. Tens algo com. Se pode, tens medo, Stuart? Não tenho medo. Então fale, Stuart. Não sei. Eu demitir? Eu Quem demiti o deveria- governo todo. A sério? Poxa, ouve lá. Eu Não demiti- tem nenhum competente. Ouve lá, há muitos competentes. Estás a perceber, Mas né? vais mandar embora todos. Mas existe um vício. Estás a ouvir? É um vício. Eu acho que Vício. precisa de uma Sistémico, liberdade. É uma coisa Sistêmico. sistêmica, Epá, entendeu? sabes- É um vício. Sabes o que é, Mané? É assim, Não são as pessoas. Quantos anos tu tens? Eu vou fazer agora a idade de Cristo, 33 anos. 33. Stuart. É uma idade importante, É uma idade ah? importante. É por Muito isso que quero importante. decidir o vosso Epá, futuro. Quem é que eu demitia no Sim, país? mas é importante, é que é assim. Eu podia votar em ti só porque não usas gravata, não vieste com gravata. Yeah, porque o resto é já fazer bem. Aquilo sufoca-me. Aquilo Helena. sufoca-me. Ok, Camané, Helena, tua bandeira. A minha bandeira seria exatamente as questões climáticas, sendo bem sincera, mesmo essas sendo as questões climáticas e a justiça para as mulheres. Entendendo, eu vejo uma relação direta entre isso, entre as questões climáticas e o entendimento dos direitos das mulheres e das crianças. Para mim está totalmente relacionado, porque acho que a partir do momento que nós entramos numa métrica onde eu abuso da terra, como geral, né? Terra, fauna, tudo mais, exploro no limite do desgaste e não penso numa lógica de reposição, de reciclagem, eu também não tenho entendimento do que é geração, não tenho entendimento do que é futuro, não tenho entendimento do que é pensar para um coletivo. Então, eu seria uma pessoa que claramente defenderia os direitos das mulheres, das crianças, mas com foco específico em cuidar das decisões que são tomadas em relação às questões climáticas. Essa seria a minha bandeira. O ar que respiramos, né? O ar que respiramos, a quantidade de carros que temos na cidade de Maputo, As eu árvores acho estão uma cortadas. insanidade tipo assim, impossível. Eu acho que Impossível. sim, Uma eu cidade acho que- como Maputo, plana, maravilhosa, devia ter no mínimo um plano de urbanidade, no mínimo um plano de urbanidade que seja um pouco mais... Eu acho que é lógico. Eficiente. Eu acho que é lógico. Eficiente. Nós só podemos ir para a luta se tivermos um bom playground, se nós tivermos uma boa base para fazer essa luta. E isso seria realmente ter um planeta saudável. Perspectiva de que era futuro, para nós, cara. para nós termos Perspectiva uma de futuro. perspectiva Nós de agora não futuro. temos Isso perspectiva é de verdade. futuro. Yeah. De presente, Simples. né? De Isso para mim é a presente. maior... O ar que tu respiras, tu vais dormir, As doenças que depois de estamos a viver respirar, agora é estar tudo todo- consequência disso tudo. Vais sonhar o quê para acordar como? Yeah. Dia seguinte estás a acordar de novo Yeah. para ir para a mesma batalha e respirar o mesmo Também ar. Economia, da economia mesma de forma. cuidado, E fim de não semana vais sobrecarregar beber as uma mulheres, beer. essas coisas. Pronto, Está mesma tudo coisa. bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Yeah. Olha, Ok. antes de tu terminares, só queria chamar, é um pessoal nervoso aqui porque eu não estou a ler tudo, né? Mas não dá para ler tudo. Yeah, yeah. Democracia é E assim. o pessoal, não, e o pessoal que está nervoso é o pessoal que está a meter o pau no Camané. Então Faz eu parte. vou convidar o Camané a ir parte. ler nas calmas. Calma. Deixa-me só ver aqui, aproveitar e ler alguns comentários, porque talvez tenhas medo de alguma coisa. Eu não tenho medo. Não. Eu não tenho Não, medo. medo não tem. Só que é para Camané é a atrevido. conversa não ficar centrada em ti. Foi. Mas acho que é que eu queria falar, olha, Camané, enquanto tu lês isso aí, eu queria apontar, porque eu tenho dito sempre, tenho dito aqui em off, que se calhar às vezes dentro deste lixo todo onde nós nos passeamos quase todos os dias, há coisas boas, há coisas bonitas que estão a acontecer. E tive a oportunidade no ano passado de visitar o hospital provincial. Ali, quem vai para Matola, do lado direito, sai da estrada principal, tem um hospital. Sim, Aquele- provincial. Matou ali ali, Fizeram há pouco tempo. e que fizeram há pouco tempo, Sim. né? E pá, eu vou dizer, fiquei super impressionado com as pessoas lá, pá, e com... Não estou a falar de atendimento a mim. O hospital limpo, estás a perceber essas coisas todas. Há coisas que estão a ser feitas aqui neste país que é importante, se calhar, frisar. Não elogiar. Atenção, não é Isso elogiar. tem que ser feito. Isso tem que ser né? feito. É o óbvio. É obrigatório. Nada menos Quero do que isso. apontar que né? nem tudo Nem tudo vai mal. Há coisas que estão As a filas funcionar. para tirar documentos estão melhor, o BI, Yeah, o meu passaporte, tirei orçamento. o registro criminal, para quem viveu Então, o processo Sim. anterior. começarmos a apontar. É começarmos a apontar essas coisas. Mas acho que o estás a ponto perceber? é esse. Yeah. Eu acho que não há 8 ou 80. Há coisas que estão boas, assim como há coisas que estão
péssimas. E nós não podemos ter medo de falar do que não está bom e propor mudanças Exato. para que Não, há elas coisas melhorem. que são simples horríveis assim. de ver Inclusive e que essas devem também. ser Precisam ser realmente pautadas sem mudadas. medo. Sem medo de A única questionar. coisa que eu peço aos demais que estão agora a dirigir, os meus colegas, é empatia. Olha, Não tô- agora... Não estou vos a pedir muito. Não, Agora? eu estudei muito, Lena, só deixa as coisas para o fim. Opa! Empatia. Pra O fim de tudo isto aqui. Vais fazer coisas boas no Empatia. fim da campanha para a É, reeleição. total, né? Não é reeleição. Aquele Início do último ano mandato. ali faz a mudança, né? Aquele Mas de último verdade, ano... no fim do dia é só empatia, é só poder respeitar a opinião de Stuart. Epá, ver que Não é, faz não é sentido o que ele está a opinião. dizer. Vamos lá cumprir. Eu não tenho que te explicar É. que você tem que ceder uma criança quando ela tem que atravessar a estrada, um idoso ou qualquer outra pessoa. Eu não tenho que te explicar. Você sabe de antemão, já foi pedestre, quando teve carro, eu ainda tenho que te explicar isso. Então vamos lá só ter empatia. Todos nós sabemos o que é certo, o que é errado. Então vamos lá cumprir ou seguir essas normas básicas do bem-estar social. A minha primeira bandeira, se eu tivesse um poder de decisão, era a todos os funcionários públicos e do governo. Aqueles carros todos, aqueles bolos que vocês já não a conduzir aí, que custam os olhos da cara, era diminuir aquilo tudo. Carros básicos para todos. Só carros 4x4 para sítios onde... Mas E é uma transportes aberração, coletivos pá. também. Boas sugestões, boas Porque sugestões. uma num cidade país, como né? Maputo Boas também... sugestões. Não, eu vou te dizer uma coisa. Vou te dizer uma coisa com muita sinceridade. Eu tenho vergonha de parar num semáforo ao lado de um chapa ou de um My Love. Tenho vergonha. Eu nem consigo olhar para o carro. E as pessoas às vezes que estão no carro a olhar para mim devem estar a pensar que não estou a olhar para eles porque estou a desprezá-los. Estás a perceber? É porque eu tenho Sentiste vergonha. mal. Sinto-me mal eu a estar num carro, estás a perceber? Sozinho, com 5 lugares, e teres um carro ao lado, apinhado, até me dá arrepios. A sério, tenho, senhora. Então, eu acho que tem de haver equilíbrio. Este país foi libertado em 1975. Ganhamos a independência com a promessa de que o povo, estás a perceber, ia ter esses direitos todos. Direito ao transporte, saúde, educação, estás a ver, né? E alguém vai estar aí do outro lado e não demos isso tudo, não demos educação. Mas não é essa educação, não é essa educação de estarmos todos como carneirinhos, viramos para aqui todos, agora virem para aqui, vamos todos para ali. Isso não é educação, é manipulação, é Distração. massa. Então, eu acho que é assim, a minha missão mesmo é lutar e fazer parte desta luta para que Moçambique, como tu também queres, Nossa, que a nossa terra, estás a ver, tenha essa justiça para com os seus. Somos irmãos, somos todos irmãos. Hein? Hoje tu vês um preto a oprimir outro preto na sua própria terra. Quer dizer, isso compreendia-se quando tínhamos pessoas de outros países que nos vieram aqui colonizar. Estás a perceber? Como forma de sobrevivência, como né? forma de sobrevivência. Mas agora, hoje em dia, não faz sentido. Malta, um beijo grande para vocês e até a próxima quarta-feira. Vamos tentar anunciar qual é o tema, que é para começarmos a discutir o tema da próxima semana antes de virmos para o podcast. Porque assim já viemos com algumas ideias renovadas. Pedimos desculpas sinceras àqueles comentários que não foram lidos pelo Sherba hoje, mas vamos tentar respondê-los ao longo da semana. Obrigado ao Camané, Obrigado por teres Stuart. vindo. Obrigado, Sherba, Ok, por a Lena. Prazer. O Sherba, a equipa toda aqui que está nos bastidores e que leva este som, esta imagem bonita para vocês. E povo consciente no poder. Consciente. No Camané como poder. presidente. Vamos cobrar. Mas ele usou o nosso canal para fazer campanha. Vamos cobrar. Pelo menos já podemos dizer, olha amigo, está a faltar. As suas ideias que vieste dar aquele Até eu dia, entro como é no que poder, é? só pode fazer frente. Não tem problema. Tá boa. Deixaste a imagem? O áudio está lá, então estamos bem. Boa, mas é isso. Divergir é Mas olha, preciso. foi nada. Divergir é nice, é fixe. Eu acho que este tipo de debates depois crescem, né? Tem um efeito de bola de neve. E eu acho que esse é um